Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando com o seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. É importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro visitou Maringá, cidade no norte do Paraná, para participar da 48ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, que acontece na Sociedade Rural do município. O evento é uma comemoração aos 75 anos da cidade. Uma motociata, que é um tradicional passeio de motocicleta promovido em apoio ao presidente, aconteceu antes da chegada de Bolsonaro à exposição. Em seguida, o presidente então participou, conferiu, fez a visitação à Expo Ingá. Estou aqui no local onde grande parte da economia vem do campo. Desde quando assumimos, buscamos a paz no campo, mas isso não é apenas no pensamento. A grande obra do governo no campo é a titulação de terras, dando cada vez mais título de propriedade, provisório ou definitivo, aos assentados, de modo que o MST cada vez mais perde a sua força. E o MST perde a sua força porque nós tratamos os assentados com dignidade. Nós respeitamos esses trabalhadores. Com o título da terra, eles não mais são usados por projetos políticos de poder. Estes assentados são nossos irmãos também e passam cada vez mais a interagir com o fazendeiro ao seu lado. Disse a esses que no passado integravam o MST, são muito bem-vindos ao nosso meio. Repito, nós lhes demos dignidade, nós os tratamos com consideração e nós reconhecemos o seu trabalho. Isso não tem preço. O presidente Jair Bolsonaro, em sua conversa com apoiadores, comentou sobre os desafios da inflação, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ele comentou sobre, inclusive, um bate-papo que teve com uma brasileira que esteve na Inglaterra. E uma brasileira que vivia no Canadá também esteve ali interagindo, comentou sobre as dificuldades que aquele país vive com a inflação por conta ainda da pandemia e, evidentemente, também por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu acabei de conversar com um brasileiro que está na Inglaterra. Tá? Falou do custo de vida lá. Inclusive, hábitos alimentares foram mudados. Isso. Que a crise está no mundo todo. Está com a senhora aqui que mora no Canadá. Isso. Preço do combustível no Canadá, como é que está? Está mais de $2 o litro. Nunca teve tão alto. Muito alto. Mercado, está mais de R$10 o litro. Mercado altíssimo. Tá mais de comida. No ano passado, 2 anos. Aluguel. Preço da carne lá fora. É tanto que por isso que a gente... O preço da carne subiu muito? Subiu demais. A gente compra meio quilo de carne por... Atenção, pessoal, atenção aí. Meio quilo de carne. Atenção, presta atenção que é importante. Meio quilo de carne, tá quanto? Por mais de R$50. Que carne que é? Picanha, de caso. Então, meio quilo de carne, 50. Então, um quilo de picanha, R$100. R$100, por aí $20. Ou mais. Aluguel, lá em cima. A crise é no mundo todo. Aqui no Brasil tá caro. Tá. É verdade. Agora, alguns me acusam injustamente. Não. Inclusive o Brasil. Sim, a gente sabe. Quanto é que tá um quilo de carne picanha no Brasil aqui? Aqui eu acho que 55. A metade, menos da metade do preço está lá fora. R$1 Tá caro, tá caro. Mas... Tá caro em todo lugar. Por que isso aí? Vocês lembram do...
Fica em casa, depois? Fica em casa, presidente. Então quem mandou ficar em casa é que é o responsável por isso. Exatamente, presidente. Não é só mandou, não. Mandou e vigiou e botou a polícia em cima, botou o guarda municipal. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre medidas de apoio ao emprego para jovens e mulheres. Ele publicou: assinados MP e decreto com medidas para fortalecer a inserção e a manutenção da mulher e do jovem no mercado de trabalho. As ações fazem parte do programa Renda e Oportunidade, série de medidas para alavancar a retomada do emprego e da economia no país. Instituição do Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes. Empresas participantes terão benefícios para regularizar o cumprimento da cota de aprendizagem. Estabelecimento de medidas para incluir mais adolescentes e jovens vulneráveis na aprendizagem. Melhor formação do aprendiz, integração da aprendizagem profissional no novo ensino médio da rede pública, ampliação do prazo máximo de aprendizagem de 2 para 3 anos, mais incentivos para que empresas efetivem aprendizes após a conclusão do programa de aprendizagem. Interessante as informações relacionadas então a ações, não é? Para fortalecer a presença da mulher, também do jovem e até do adolescente aprendiz no mercado de trabalho e também no mercado de aprendizagem. O presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre o apoio aos estudantes com problemas no FIES. Mais de 1 milhão de estudantes inadimplentes com contrato firmado até 2017 no FIES também têm hoje a oportunidade de quitar suas dívidas com até 92% de desconto, graças à MP 1090 que lançamos no final de 2021. Valor perdoado pode chegar a 38 bilhões de reais. Estamos consertando a irresponsabilidade dos governos do PT. A dívida do FIES já dava sinais de que se tornaria impagável, ainda mais após uma pandemia. O saldo devedor chegou a 87,2 bilhões de reais. A medida não só beneficia os estudantes, ela reduz os prejuízos à nossa economia. É graças à nossa gestão responsável que foi possível promover, por exemplo, o reajuste de 33,24% para professores da rede pública de educação básica em 2021, elevando o piso salarial de R$ 2.886 para R$ 3.845. Simplesmente o maior aumento salarial da história para a categoria, publicou Bolsonaro. Como vimos, Bento Albuquerque não é mais o ministro de Minas e Energia. O decreto com a exoneração do cargo a pedido, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicado no Diário Oficial da União. Para o lugar de Bento Albuquerque, o presidente da República nomeou Adolfo Saxida, servidor de carreira do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele ocupava a chefia da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia. Saxida é doutor em Economia pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado pela Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Ele também é advogado especializado em Direito Tributário. Em seu perfil no Twitter, Saxida agradeceu ao presidente pela confiança e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e também citou o ex-ministro Bento Albuquerque pelo trabalho em prol do país. Com muito trabalho e dedicação, espero estar à altura desse que é o maior desafio profissional de minha carreira. Com a graça de Deus, vamos ajudar o Brasil, escreveu o novo ministro. Novo susto com Silvio Santos, gente. Você viu a repercussão? Mal voltou a gravar seus programas, ele ficou doente, afastado. Silvio Santos está enfrentando um problema com resfriado e por isso teve que cancelar as gravações de seu programa no SBT. O portal Na Telinha apurou que o comunicador apresentou sintomas de resfriado, não pôde comparecer nos estúdios do programa Silvio Santos, dando mais um susto no SBT. Apesar da suspensão das filmagens, gravações, não é? As gravações da atração foram adiadas para outros dias ainda nesta semana. Ainda a assessoria de comunicação do SBT confirmou a informação. O adiamento das gravações do programa Silvio Santos aconteceu 3 semanas depois que o apresentador voltou a gravar a atração após período de descanso e de Covid-19. O motivo desse afastamento, então, agora foi por resfriado.
A Procuradoria-Geral Eleitoral informou ao TSE que não vê a presença do presidente Jair Bolsonaro em motociata no Paraná como um ato de campanha antecipada. Segundo o órgão, o presidente apenas participou de manifestações espontâneas de seus apoiadores, o que por si só não representa violação à lei eleitoral. O parecer foi enviado à corte após o PT protocolar 2 ações contra a interação de Bolsonaro com a população no sul do país. Para o PT, Bolsonaro incorreu em antecipação de campanha ao acenar para eleitores e apoiadores locais na motociata do Paraná. Sem comentários, não é, gente? Agora, showmício com artista conhecida e quase que sendo paga com dinheiro público, isso pode. O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, afirmou que o principal desafio a ser enfrentado daqui por diante é o déficit na educação. E ele tem razão, gente. Que abalo a educação dos nossos filhos recebeu com esse período de pandemia. Nossos principais desafios são a recuperação das aprendizagens. A gente tem um déficit não só decorrente da pandemia, mas temos também as deficiências do próprio sistema educacional brasileiro, disse ele. O ministro disse que há ainda o desafio enorme de trazer as crianças de volta para a escola, que abandonaram o estudo. Lembrou também que é preciso levar a inovação e a tecnologia para dentro das escolas. O ministro Victor Godoy disse que a Política Nacional de Recuperação das Aprendizagens, a ser lançada este mês, se baseia em 3 eixos: recuperação das aprendizagens, combate à evasão e incentivo à inovação e tecnologia. O ministro disse que o primeiro eixo dessa recomposição é o diagnóstico, o reengajamento dos estudantes e a recomposição das aprendizagens. O segundo eixo, combate à evasão escolar com a perspectiva de recuperar aqueles alunos que já estão fora das escolas. E nós já tivemos iniciativas concretas nesse sentido. O Disque 100 para denunciar crianças fora das escolas, para que o Conselho Tutelar e as redes de apoio dos estados e municípios possam ir atrás daquele estudante e trazer de volta para a escola. O ministro anunciou, como outra medida para evitar a evasão escolar, um aplicativo que ajuda a prever a evasão escolar. Também trabalhamos numa perspectiva preditiva com um aplicativo em desenvolvimento para indicar os diretores das escolas os alunos que têm um risco maior de evasão escolar. O terceiro eixo dessa política, segundo o ministro, é a inovação e a conectividade para dentro da educação brasileira. E por quê, hein? O senador Randolph Rodrigues, Rede Amapá, se manifestou por meio de um ofício enviado ao TSE sobre a contratação de uma auditoria privada pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para fiscalizar as eleições deste ano. Bolsonaro afirmou que o PL poderá contratar uma empresa para fazer auditoria das urnas. O acerto teria sido feito com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Em documento direcionado ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE, Randolph Rodrigues questiona a iniciativa. Randolph alega que a contratação seria encabeçada por Valdemar Costa Neto, enquanto presidente da legenda e com problemas no seu histórico político. Outro questionamento do senador é em relação aos custos da auditoria. Ele pergunta se a mesma pode ser financiada com os fundos públicos de campanha e partidário, uma vez que sua intenção é deslegitimar as eleições, segundo Randolph Rodrigues. O TSE já se manifestou que não há problema algum em uma iniciativa, aí, por exemplo, do PL. Em evento em Minas Gerais, Lula dispensou definitivamente Dilma caso tenha um novo governo. Lula disse a Dilma que estava ao seu lado: Dilma, você não será minha ministra. Simplesmente assim, não é? Curto e grosso. Não será minha ministra. E completou: mas será minha companheira de todas as horas, né? Desviou aí, enfim, amaciou. As pessoas precisam aprender o que é uma relação de verdadeiro companheirismo. No mês passado, Lula negou a possibilidade de colocar a ex-presidente Dilma Rousseff em um cargo no governo. A Dilma pode ajudar de forma extraordinária porque ela tem uma experiência extraordinária. Agora, eu não me sinto à vontade de mandar na Dilma, de dar bronca na Dilma, de obrigar ela a fazer alguma coisa, afirmou o petista. Nos comentários nas redes sociais, internautas elencaram outros motivos do receio de Lula em ter Dilma em um suposto novo governo. Agora, gente, em tempos de carestia é que mais causa revolta o custo Brasil para o brasileiro. O custo de um Congresso Nacional, o custo da justiça. Nós sustentamos máquina pública caríssima, não é?
de primeiro mundo em termos de gastos, custo que em equivalência de qualidade, não é? Deveria oferecer o melhor serviço do mundo, deveríamos ter os mais eficientes e corretos políticos do mundo, os mais ágeis serviços públicos, mas sabemos qual é a realidade de sempre, não é? Uma matéria do portal Metrópolis destaca, aliás, Brasil é país que mais gasta em eleições e políticos, diz pesquisa. Isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? País que mais gasta com eleições, partidos e despesas por parlamentar. E qual é o resultado que isso traz para você, cidadão? Para você, no seu cotidiano, na sua realidade de vida? Traz o ar-condicionado dos gabinetes de Brasília? Não é? Os salários dos políticos que chegam à vitória nas eleições? Traz para você? Essa gastança traz o quê para o brasileiro? Não é? O Brasil é o segundo que mais gasta com partidos políticos no mundo. Os números do Brasil chamam a atenção no quesito político. Chega a despender 789 milhões de dólares por ano no assunto. Os números do Brasil chamam a atenção no quesito político, não é? 789 milhões de dólares, mas muito mais do que isso. Para se ter uma ideia, esses gastos completos e siglas chegam a ser 2,5 vezes maiores que a do segundo colocado no ranking feito pela plataforma Cupom Válido, ou cupomválido.com.br, com dados do MPA e também do TSE. O México, segundo colocado, dedica 307 milhões de dólares por ano com os dois quesitos. Quando o assunto é o número de partidos, o Brasil tem um rival à altura, a Índia, não é? Um dos países mais populosos do mundo, muito mais população que o Brasil. O primeiro colocado conta com 36 legendas, enquanto os brasileiros encontram 32 siglas partidárias para os representantes. A comparação com países desenvolvidos é nítida, pois eles contam com um número muito menor, gente. Itália, apenas 15, Suíça, apenas 11, Reino Unido, apenas 11, Portugal, 10, França, 9, Alemanha, 6, Japão, 6, Estados Unidos, 2. Porém, o que assusta de verdade são os gastos com parlamentares. Segundo o levantamento, cada político brasileiro custa 5 milhões de dólares por ano. É uma vergonha! O que faz com que cada um deles custe o equivalente a 528 vezes a renda média da população. Mais uma vez, o vice-campeão apresenta números bem menores. Um parlamentar da Argentina despende 228 vezes mais que a renda média. Então, gente, qual é a esperança para isso? Claro que os interessados nunca vão apresentar mudanças. Quem tem interesse dentro da Câmara, dentro do Senado, não é? Os gigantescos salários aí de autoridades. Quem terá interesse em fazer qualquer mudança? Vamos continuar certamente por muito tempo pagando o preço. E o que você achou do padre que atropelou um bandido que tinha assaltado a capela? Em um país que carece de justiça, onde bandido rouba celular, ainda tira a vida do jovem proprietário do celular na frente da namorada, e talvez o bandido esteja na rua em poucos dias, o padre agiu certo ou errado em praticar justiça com as próprias mãos, hein? O religioso Gustavo Trindade pediu orações pela recuperação do homem atropelado que foi internado em estado grave. O padre Gustavo Trindade dos Santos, que atropelou esse homem suspeito de furtar uma igreja em Santa Cruz do Rio Pardo, está profundamente consternado e arrependido, segundo o comunicado divulgado pela Diocese de Ourinhos. De acordo com a nota, o padre admite que estava ao volante e conclamou os fiéis a orarem pela recuperação do homem atropelado, que está internado em estado grave na Santa Casa da cidade. Frei Gustavo foi afastado de suas atividades e está à disposição para cooperar com a justiça, segundo a Diocese. A polícia, no entanto, já o considera foragido. O atropelamento foi flagrado por uma câmera de monitoramento. O religioso jogou o carro contra o suspeito de furto praticado na casa paroquial de uma igreja católica da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O veículo pertencia à igreja. A polícia militar confirmou em boletim de ocorrência que o padre dirigiu o carro no momento do atropelamento. Um vídeo publicado na internet mostra imagens de um veículo branco em perseguição a um homem de jaqueta azul na calçada da
Avenida Tiradentes. Minutos depois, o motorista arremessa o veículo contra o suspeito, dá ré e deixa o local. O homem teve ferimentos graves, permanece na UTI da Santa Casa. Ele foi preso em flagrante por furto qualificado. Ele já seria conhecido, inclusive, da polícia por ter praticado outros tipos de furto na cidade. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio doloso contra o padre. E aí, muita gente indignada, né, com o padre. Você sabe, não é? No Brasil tem disso. Mas se o bandido tivesse alvejado e tirado a vida do religioso, certamente apareceriam muitos defendendo o bandido como vítima da sociedade. E até advogados, né, da mesma espécie dessas pessoas, em defesa dos direitos humanos do bandido, para ajudar o bandido, não é? Por essa visão tosca e nojenta de defender bandidos é que muita gente diz que o padre deveria até ser promovido a papa e se sentir culpado. Não se sentir, porque neste caso a justiça foi instantânea contra o bandido. E justiça é algo que o brasileiro tem sede neste país. Mas como é Brasil, o padre terá uma boa dor de cabeça pela frente. A pesquisa de intenção de voto para presidente, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, mostra algumas abordagens feitas aos entrevistados, dentre elas sobre a convicção do voto, ou seja, se os eleitores voltariam atrás. O presidente Jair Bolsonaro apareceu na liderança com o eleitorado mais fiel e convicto, 82,1%. Já 17,9% dos eleitores de Bolsonaro admitem que podem mudar de ideia. Já para o petista Lula, 78,1% se dizem convictos contra 21,9% que podem mudar. O eleitorado de Ciro Gomes mostra-se mais dividido, com 51% que não mudam um voto contra 49% que mudariam. Entre os que votam em João Dória, 34,9% têm certeza e 61,1% não. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 7 de maio, com cerca de 2.000 entrevistados. A margem de erro é de 2,2% e o nível de confiança é de 95,6%. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Roberto Butzki e também Graça Coelho, sempre participando, se tornando membros do nosso canal. E também hoje uma homenagem a um querido brasileiro, sempre assistindo o Jornal Foco do Brasil no estado do Paraná. Um brasileiro que se despediu da vida depois de uma brava luta, heróica luta contra o câncer. O jornalista Valdir Luiz Pagnoncelli, paranaense, rotariano, que foi presidente já da Associação de Emissoras de Rádio do Estado do Paraná, partiu nesta última quarta-feira. A toda a família, os sentimentos e a gratidão, porque ele sempre religiosamente acompanhava com alegria o jornal Foco do Brasil. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.